na realidade, a dinâmica das coisas efetivamente acontecendo na prática que foram dando um pouco a lógica da política de inovação. Então nós fizemos um teste em cima de 3 pilares, que eu sempre repito, até para que as pessoas apreendam bem a lógica dessa política. Primeiro, o pilar infraestrutural, que é o Casarão Tec Renato Acha, inaugurado pelo governador Flávio Dino em janeiro de 2018. Um grande hub de inovação no Centro Histórico de São Luís, na Rua da Estrela, que tem um andar de residentes, um andar de não residentes e um auditório embaixo. Ou seja, um andar para abrigar as startups, que lá estão diretamente, um andar aberto ao público e um andar para que todos possam conviver em eventos. O segundo pilar, o pilar financeiro, através de um edital da FAPEMA, especificamente focado em startups, um edital genérico em que começaram a participar 60 e poucas startups, 67 startups no processo de pré-aceleração, que depois viraram 14 startups, depois de um filtro, que entraram na fase de aceleração, e nessa fase de aceleração nós tivemos o efetivo fomento financeiro. E o terceiro pilar, que é o pilar da aceleração efetiva. Nós temos um convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia e boa parte do recurso desse convênio foi utilizado para a contratação de uma organização que faz a aceleração das startups. Então, infraestrutura, fomento financeiro e conhecimento técnico para fazer a aceleração dessas startups. Ao longo de um ano, nós conseguimos ter um processo muito exitoso. Em dezembro de 2018, nós fizemos um Demo Day, um grande dia de rodada de negócios, trouxemos investidores de fora e aí completamos o primeiro ciclo. Agora, em 2019, a gente entra numa nova fase, que é a fase de fazer os editais específicos, temáticos, para cada área focada de startups. A gente acha que com essa política focada de editais, nós vamos ter resultados mais efetivos e resultados mais ágeis. Um primeiro decreto que regulamenta o Inova Maranhão como um todo. Isto é, ele primeiro traz quais são as áreas prioritárias para o fomento às startups. Então nós temos lá cidades inteligentes, educação, logística, saúde, vendas e outras áreas, né? A gente traz lá qual é a forma de fomento a essas startups, de onde provém os recursos para fomentar essas startups. Nós temos mais ou menos o processo de aceleração descrito nesse decreto, como é que começa o processo de aceleração, com início, meio e fim, né? E temos toda a previsão de como acontece o Inova Maranhão como um todo. Esse é o primeiro decreto. O outro decreto é o decreto que fomenta a existência de ambientes de inovação, notadamente no Centro Histórico de São Luís. A gente quer com isso acelerar, e aí acelerar aqui tem um outro sentido nesse momento aqui da conversa, a gente quer intensificar, né, quer tornar mais rápida a implementação de um parque tecnológico no Centro Histórico de São Luís. Então o que esse segundo decreto faz? Ele facilita a possibilidade de o poder público fazer a cessão de espaços públicos para entes privados utilizarem como ambientes de inovação a partir de contrapartidas para o governo. E essas contrapartidas podem ser financeiras ou não financeiras. Um pouco na lógica do que o Porto Digital fez no Recife e na lógica do que algumas grandes cidades do mundo que têm parques tecnológicos também fizeram. A gente já tem o Casarão Tec, e aí o governador, de maneira muito estratégica, viu na Refesa um potencial incrível para ser o nosso segundo grande ambiente público de inovação no Centro Histórico de São Luís. Então, a sede da rede ferroviária da São Luís Teresina, né, a antiga estação de São Luís, lá na Beira-Mar, que está sendo totalmente reformada e que deve ser entregue em setembro, agora deste ano, de 2019, terá um andar quase inteiro dedicado ao ambiente de inovação, né? E aí a proposta para esse ambiente de inovação está em fase embrionária, mas muito provavelmente nós ocuparíamos esse espaço de inovação para, de maneira prioritária, trabalhar o tema de cidades inteligentes, o tema de Smart Cities
mas também a gente pensa em fazer um ICT em si, um estudo de ciência e tecnologia vinculado ao governo, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, para desenvolver soluções tecnológicas, seja para áreas produtivas, seja para a administração pública. Essa é um pouco a lógica de como nós queremos trabalhar a Refesa. Sempre lembrando que nesse processo todo, o Estado tem que saber o seu papel, o seu tamanho e a exata dimensão da sua participação. O Estado tem que entender que ele pode emular as políticas de ciência, tecnologia e inovação nessa área específica de startups. O Estado entende que, como tem recursos, ele, tendo interesse público, tem que facilitar esses processos. Mas o Estado não pode jamais, na nossa concepção, ultrapassar essa linha e querer ele ser o protagonista do processo de inovação, né? Então, assim, fazendo uma comparação com a teoria geral econômica, seria uma perspectiva um pouco keynesiana, de fomentar, de emular a economia, mas deixar com que o privado avance de modo a fazer com que a roda da economia gire e, claro, o principal, que as soluções inovadoras resolvam os problemas. A inovação, hoje em dia, no século XXI, ela é ligada à temática de solução de problemas, que na nossa área da inovação a gente chama de dores, né? Nós temos que aplacar dores, nós temos que curar as dores, seja na área da administração pública, seja na área privada. Primeiro que eu vejo como uma iniciativa visionária, né? Eu parabenizei ao grupo JP e a todos que tiveram a ousadia de propor essa temática e fazer um produto destinado à inovação, que é o produto São Luís do Futuro, desde a nossa primeira reunião, né, desde o nosso primeiro encontro. Eu acho que, de certo modo, o Estado teve o seu papel nessa fase de provocação. A inauguração do Casarão Tech acabou por inspirar a abertura de espaços de inovação e a abertura de espaços como esse, espaços de comunicação. Quando nós começamos o Inova Maranhão de maneira mais efetiva, nós não tínhamos dimensão exata do tamanho do ecossistema de inovação. Uma das medidas, um dos eixos do Inova Maranhão é exatamente aferir o tamanho do ecossistema de inovação. E claro que um outro eixo é provocar que iniciativas como essa aconteçam em São Luís. Quando a gente vê um produto comunicacional, um produto como o São Luís do Futuro aparecer já no final desse primeiro ano de existência do Casarão Tech, a gente vê que às vezes uma acupuntura administrativa, que às vezes você botar uma agulhinha ali num ponto da administração pública, num ponto da nossa atividade produtiva, pode fazer uma diferença enorme. Então, o que surgiu de imediato? Uma publicação com um viés específico para a inovação, porque percebeu que não há futuro, não há solução de problemas de maneira rápida, não há economia, não há como pensar o século XXI sem pensar a inovação. E agregou isso a algo que tem uma riqueza muito grande, que tem um valor muito grande, que é a cidade de São Luís. Então, associar a inovação à cidade de São Luís é um binômio que eu digo fascinante. Né? Na melhor acepção que essa palavra possa ter, é uma explosão. Porque São Luís tem um potencial incrível e a inovação tem um potencial incrível. Trazer a inovação para a nossa vida citadina, trazer a inovação para essa temática da cidade e focando como vocês querem focar na temática das cidades inteligentes, das smart cities, isso é uma super sacada. É uma super sacada, vocês estão de parabéns. Eu acho que vocês juntaram realmente o que mais pode fazer diferença para os nossos próximos anos e décadas na nossa vida, no nosso ambiente de qualidade de vida, no nosso ambiente de vivências humanas, no nosso ambiente produtivo. Então o Grupo JP é, como sempre, inovador, como sempre pioneiro, como sempre ousado, como sempre revolucionário. Então São Luís do Futuro é uma grande iniciativa para São Luís, para o Maranhão e para o Brasil. Olha, as coisas de conteúdo na inovação só fazem sentido, muitas das vezes, se forem rápidas. As coisas de forma na inovação, mais ainda, só fazem sentido também se forem rápidas.
Então, se fomentar uma startup com uma política pública tem que ser uma atividade com certa agilidade, pensar num polo tecnológico destinado a fomentar startups e a agilizar os nossos processos de inovação tem que ser uma coisa mais rápida ainda. É por isso que eu não penso uma outra forma de conceber e de ajudar a implementar um parque tecnológico de São Luís que não seja de maneira rápida. Então eu diria assim que o futuro já começou. O futuro é agora. O futuro é o segundo depois que nós finalizarmos essa entrevista. Pode ter certeza que no final de 2019 nós teremos coisas que nós nem imaginamos nesse exato momento que nós estamos tendo essa entrevista. Casarão Tech, Refesa, o decreto que visa a estabelecer ambientes de inovação com cessão de imóveis públicos, novos editais temáticos, uma participação mais efetiva dos outros espaços de inovação, como o Black Swan, como o espaço do Imparcial, o espaço do Sebrae, o espaço do Senai e diversos outros espaços. Isso tudo associado vai ser uma mistura explosiva na melhor acepção que a palavra pode ter. Então nós vamos ter uma explosão de inovação em 2019 de novo. Nós vamos aprofundar esse nosso processo. E é muito rápido o processo. Claro, tem algumas coisas que o Estado acaba tendo que fazer num ambiente como São Luís, porque as coisas aqui ainda são muito inéditas. Né? Então fazer alguns contatos com alguns interlocutores, alguns players, né? Alguns sponsors de fora do Estado, às vezes o Estado tem que fazer de maneira mais efetiva, trazer alguns parceiros estratégicos para São Luís, às vezes o Estado nesse primeiro momento teria que fazer, mas tenha certeza, daqui a 3, 4, 5 anos, o Estado vai cada vez mais ser desnecessário. Quando o Estado se tornar um player desnecessário nesse processo de inovação, significa que nós chegamos ao nosso grande objetivo.